Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto numa narrativa histórica fascinante. O relato do Evangelho de Lucas, que vamos examinar agora, propõe uma tese central bem curiosa. Ele simplesmente subverte, vira de cabeça para baixo todas as expectativas humanas que temos sobre poder e status. Não estamos falando apenas de uma história antiga qualquer. A fonte descreve um avento de glória sem precedentes, algo que contrariou toda a lógica daquela época. É uma imersão super empolgante sobre como as grandes revelações da história podem aparecer incrivelmente nos lugares mais inesperados possíveis. Nossa exposição começa desafiando exatamente o que a gente entende por glória. Uma glória que seria, por definição, um estado de absoluta magnificência, esplendor e grande distinção. Quando ouvimos essa palavra, a mente normalmente vai direto para algo fantástico, majestoso, cheio de pompa, certo? O senso comum faz a gente imaginar grandes palácios, coroas de ouro e desfiles militares. Mas, de acordo com o texto, a verdadeira natureza da glória descrita nesse relato foge totalmente desse estereótipo. E o argumento do material se torna ainda mais profundo quando adicionamos outro conceito nessa equação, a ideia de algo inédito, ou seja, um evento ou realidade inteiramente nova, nunca antes vista, conhecida ou experimentada na história humana. A combinação desses dois conceitos formula a ideia central da nossa análise, a afirmação de que o nascimento de Jesus foi um evento de glória inédita, literalmente algo de proporções gigantescas, representando o próprio Filho de Deus encarnado na visão do texto, mas de uma forma completamente nova, que o mundo jamais havia experimentado ou sequer imaginado. O status quo histórico. Um mundo hostil. Bom, para entender o real impacto de tudo isso, a gente precisa olhar para o cenário da época. Esse evento não ocorreu em tempos pacíficos, confortáveis ou tranquilos. Muito pelo contrário. Aconteceu sob o pesado e opressor jugo do Império Romano. Era um cenário político e social distintamente hostil, onde o povo vivia sob constante domínio e pressão. E é exatamente nesse ambiente implacável que a narrativa se desenrola. O que, convenhamos, torna o contraste que vamos ver a seguir ainda mais chocante. Poder mundano contra humildade divina. Aqui a gente chega no grande choque de realidades que forma a espinha dorsal dessa história. De um lado da balança temos o poder mundano reinante, personificado no imperador César Augusto, com toda aquela pompa, ostentação e controle absoluto sobre o mundo antigo. E do outro lado, a humildade divina, um recém-nascido num estábulo. Essa oposição apontada no texto subverte completamente o que a humanidade entende por majestade. Mostra que a verdadeira grandeza pode se manifestar sem qualquer tipo de ostentação material. Desafiando expectativas, a manjedoura. A execução desse evento histórico, segundo o relato, contrariou todas as probabilidades. Embora profecias antigas já indicassem uma pequena vila como Belém, os detalhes práticos são de uma simplicidade absurda. Estamos falando de um nascimento a partir de uma virgem em um estábulo improvisado porque simplesmente não havia lugar nas hospedarias da cidade. Um bebê enrolado em panos comuns e deitado num coxo, o lugar exato onde os animais comiam. Literalmente, nada nessa cena grita grandeza pelos nossos padrões humanos convencionais, não é verdade? E diante de um evento tão monumental, surge uma pergunta essencial. Quem foram os primeiros a receber essa notícia? Ora, se a magnitude de um evento muda a história global, a gente logo imagina quem seriam os convidados VIPs para testemunhar esse momento na primeira fila, certo? A resposta que a narrativa fornece quebra mais uma vez absolutamente todas as regras de marketing e relações públicas que a gente possa imaginar. O público esperado versus o público real. O ponto crucial aqui é esse contraste brutal de audiências apontado pelo autor. Hoje em dia, um evento glorioso é geralmente super exclusivo, reservado para a alta cúpula. Se acontece algo enorme, quem está na primeira fila? Políticos influentes, grandes líderes, celebridades. O público comum assiste de longe. Contudo, o texto relata que o anúncio divino ignorou os palácios de César, ignorou os grandes centros religiosos e foi entregue de forma direta a homens simples, pastores humildes que estavam fazendo o turno da noite, trabalhando duro para cuidar de ovelhas nos campos. E a mensagem é super clara: boas novas de grande alegria para todo o povo. A declaração entregue a esses trabalhadores do campo carrega um peso tremendo na narrativa. O texto faz questão de frisar que não era uma notícia exclusiva para uma elite intelectual ou financeira. É uma mensagem que traz vida e paz, acessível e reservada àqueles que escolhem, com humildade, reconhecer suas próprias falhas e depositar fé nesse anúncio, independentemente de classe social, poder aquisitivo e status. Testemunhando a história, a vontade de compartilhar. A partir desse ponto, o material nos permite traçar uma analogia moderna fantástica. Vamos pensar um pouco.
Quando presenciamos algo histórico hoje em dia, qual é a nossa reação automática? A gente saca o celular na mesma hora, grava vídeos, tira fotos e inunda as redes sociais. Ninguém consegue guardar uma história incrível só para si. Pois bem, essa urgência humana tão natural já estava presente naquela noite. Os pastores sentiram uma necessidade incontrolável de verificar tudo e, logo em seguida, espalharam a notícia do que tinham acabado de vivenciar. Número 1. Ouviram o exército celestial. Número 2. Viajaram para Belém. Número 3. Viram o bebê na manjedoura. E número 4. Proclamaram a mensagem a todos. Na prática, o texto relata uma cadeia de ação e reação quase instantânea. Primeiro, eles ouvem um coral de anjos impressionante e superam o susto natural. Segundo, movidos por uma ação imediata, vão o mais rápido possível até Belém. Terceiro, encontram tudo exatamente como foi dito, o bebezinho no berço improvisado. E, finalmente, o passo 4. Eles não conseguem ficar de boca fechada e passam a proclamar ativamente essa mensagem a todas as pessoas que encontravam pelo caminho. O resultado, admiração e proclamação. Sabe o que chama bastante atenção nesse desfecho? É que a extrema simplicidade de toda a cena não quebrou o encanto da revelação divina. Afinal, encontrar um recém-nascido num coxo de animais, no meio de um estábulo, poderia muito bem ter frustrado as enormes expectativas criadas por um exército brilhante de anjos. Mas a fonte nos mostra que o impacto não diminuiu nem 1 milímetro. Os pastores saíram de lá maravilhados, causando um espanto enorme em todos que os escutavam. E enquanto tudo isso acontecia, a narrativa nos diz que Maria, a jovem mãe, ponderava e guardava cada detalhe desse turbilhão de emoções em seu coração. História dividida. A era antes da glória inédita versus os 2000 anos que se seguiram. Caminhando agora para a nossa conclusão, o argumento da fonte alcança seu ápice com essa visão de impacto global. É muito importante notar que essa narrativa não se apresenta em nenhum momento como um mero mito ou uma lenda folclórica. Ela se posiciona como um fato histórico sólido, um fato com um peso tão gigantesco que foi capaz de literalmente fraturar o nosso calendário ao meio. O texto sustenta que esse evento separou a história humana entre o antes dessa glória inédita e os mais de 2 milênios do depois, mantendo sua relevância intacta, mesmo quando o clima cultural se mostra altamente cético à sua mensagem. Esse evento histórico de glória inédita também marca a própria história pessoal. Para fechar a nossa análise de hoje, fica esse desafio reflexivo super pertinente trazido pelo material. Como toda essa subversão de poder, riqueza e status se aplica nos nossos dias atuais. Fica aí o grande convite para pensarmos sobre o impacto profundo dessa glória totalmente inédita, não apenas como uma curiosidade nos registros do Império Romano ou na mudança dos calendários mundiais, mas sim na narrativa da própria vida humana. É uma provocação final sobre como nós enxergamos o que é de fato verdadeiramente glorioso.